Amém? Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14 e 15. Porque o importante para nós nesse tempo não é quem vai ministrar, é sobre a palavra, não é capítulo 33, versículo 14 e 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vou estar lendo o versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achastes graças aos meus olhos e te conheço por nome. Senhor, nós estamos na tua presença, te agradecendo por esse momento, a total dependência, porque cremos que é o Senhor que realiza. Nessa noite, fala conosco, toma direção conforme a tua vontade e faz aquilo que o Senhor quer. Nós estamos aqui, Senhor. A palavra é tua, o povo é teu, e fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Mas a palavra do Senhor no livro de Êxodo, nesse texto, nós vamos aprender algo muito interessante, que é a suficiência da presença de Deus, que ele nos oferece, a presença de Deus que nos transmite a paz. É aquilo que no capítulo 33 vem nos relatando a garantia da presença de Deus. Quando você vai ler o texto do capítulo 1 até o versículo 17, versículo 17, não, até o versículo 23, você vai ver o Senhor manifestando a presença dele com aquele povo de Israel. Você vai ver no versículo 1, o tema é Deus não irá no meio do povo, mas enviará o anjo. Você vai ver o Senhor falando com aquele povo, o Senhor alertando o povo que estava indo para uma travessia, o Senhor orientando, tirando ali daquela escravidão, tirando ali daquele fracasso de vida que a gente pode dizer no dia atualizado hoje, mas aquele povo murmurando, mas aquele povo dando lugar a outras coisas que não pertenciam ao Senhor. Aí o Senhor, todavia, falava com Moisés face a face, todavia o Senhor tinha uma intimidade com Moisés. Só que quando nós vamos ver no capítulo 33, o Senhor exorta Moisés, o Senhor chama Moisés e fala para ele, olha, daqui em diante eu não falarei mais face a face com você. Agora enviarei um anjo para falar com você. Porque o Senhor estava dizendo aquilo para Moisés, glória a Deus, aleluia. O Senhor estava dizendo a Moisés, eu estou com vocês o tempo inteiro, esse povo não quer mudança, vocês não estão atentos no que eu estou falando, vocês estão vivendo uma vida de desobediência, agora eu não vou mais estar, a minha presença não vai ser mais real. O Senhor retira a presença dele e envia um anjo para falar, intermediar tudo aquilo que ele queria falar com Moisés. Só que há uma grande diferença na nossa vida. Nós precisamos entender algo extraordinário, que é a diferença que nós sabemos o que é o Senhor e se é o Senhor que está falando. Porque, amados, nós estamos vivendo um tempo em que muitos dizem Senhor, Senhor, em que muitos estão dizendo, falando no nome do Senhor, mas a maioria das vezes nós podemos entender que não é a presença de Deus. O Senhor não está ali com aquele povo, o Senhor não está. Quando nós olhamos o texto sagrado, nós vamos ver o Senhor em todo tempo orientando, falando, ensinando o povo. Quando você vai ver no versículo 3, do capítulo 33, há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és o povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus ativos. Aí, quando nós olhamos o texto, o Senhor faz uma promessa. Só que o Senhor fala, olha, Moisés, só que tem para chegar até a promessa, para viver o propósito, você tem que passar pelo processo, trazendo para os dias atuais. Só que eu não vou mais, vocês vão agora caminhar sozinhos.
Eu vou estar na retaguarda, Moisés, trazendo hoje para que os irmãos entendam, mas eu não vou estar mais falando com você porque o povo não está dando atenção, você está ouvindo, mas porque, querendo ou não, meus queridos, quando você vai olhar, você vai ver que Moisés, ele também ficava mexido com aquilo que o povo falava, com aquilo que o povo achava, com os comentários. Assim é na nossa vida atualizada, assim é nas nossas vidas atual. Às vezes o Senhor faz promessa para você, você diz que toma posse daquelas promessas, mas quando começa a acontecer de fato aquilo que Deus te prometeu, você às vezes começa a fraquejar, você às vezes começa a recuar. Por quê? Porque o tempo da promessa, até chegar na trajetória, vai passar pelo processo, vai passar por situações que vai fazer com que você questione a você mesmo, e até mesmo questionando algumas coisas, achando que Deus não está no controle da situação. Quando você vai ver o texto sagrado, você vai ver o Senhor falando com Moisés no versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que falava com seu amigo, pois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. E no versículo 12, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me disse, faze subir a esse povo, porém não me fazer saber que hás de enviar comigo. E tu dissestes, conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. E aí Moisés fala, Senhor, o Senhor disse que iria comigo, agora está dizendo que vai enviar um anjo, e eu não conheço, eu não sei quem que é. Aí quando nós olhamos, não sei como é que vai ser, porque, amados, uma coisa é você andar com Deus, uma coisa é você ter comunhão com Deus e saber que o Senhor, mesmo você sendo provado, aleluia, mesmo você passando por situações difíceis, você sabe que o Senhor está ao teu lado, você sabe que o Senhor está na batalha, você sabe que o Senhor está na empreita junto com você. Só que quando você olha para o texto sagrado, oh, aleluia, você vai ver algo extraordinário. O que você vai ver? Moisés falando, Senhor, o Senhor diz que me conhece pelo nome, o Senhor diz que o Senhor me achaste graça aos meus olhos. E aí, quando eu olho o texto, eu vou ver o Senhor, Moisés falando com o Senhor, um diálogo. Sabe o que falta na minha vida e na tua vida nos dias atuais hoje? Nós sentarmos para falar com Jesus, nós dobrarmos os nossos joelhos para falar com Jesus, mas também ouvir o que o Mestre tem para falar conosco, estar atento, oh glória, a que o Senhor está falando conosco, porque o sim de Deus é sim, o não de Deus é não, e nós precisamos entender isso, que o Senhor dará estratégia para o povo dele, o Senhor não nos deixará desamparado, o Senhor não nos deixará confundido, o Senhor não nos deixará decepcionado. E aí o tema dessa noite é: a presença de Deus faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença na minha vida, a presença de Deus faz a diferença na tua vida, a presença de Deus, ela faz a diferença em qualquer lugar que você colocar a ponta dos seus pés. Quando você vai ver Moisés rogando ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que a presença de Deus trazia para ele 4 pontos. Qual é esse ponto, missionária Rosilene? Moisés, nesse texto, ele vai deixar bem claro que o Senhor traz para ele paz, segurança, provisão e proteção. Aleluia. Por que o Senhor traz paz? Porque onde Jesus chega, meu querido, aonde Jesus está, o ambiente que Jesus está, o ambiente é de paz, o ambiente da presença de Jesus é a própria paz. Quando você vai ver a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33, você vai ver que o Senhor deixa Moisés seguro do que ele tinha prometido. Ele deixa Moisés e o povo seguro da promessa que ele fez. Quando você vai ver o Senhor dando provisão àquele povo, mas aquele povo não tomando conta daquilo que o Senhor estava dando, não tomando posse daquilo que o Senhor estava dando como provisão. E aí, quando você vai ver o Senhor dando para aquele povo que é proteção.
a proteção, por quê? Porque o Senhor guardava de dia, porque o Senhor guardava de noite, porque o Senhor mandava maná no momento certo, porque o Senhor livrava de todo mal, porque o Senhor enviou água, porque o Senhor enviou mantimento, porque o Senhor cuidou da trajetória, mesmo sabendo, meus queridos, que aquele percurso era o percurso que eles estavam fazendo por desobediência, porque o Senhor tinha planos para aquele povo, porque o Senhor tinha projetos, tinha o quê, irmã Rosilene? Uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra que gerava, que era algo que Moisés queria, o Senhor tinha feito a promessa a Moisés, para Moisés conquistar. Aí, quando nós olhamos, nós vamos ver que nunca podemos abrir mão da presença de Deus, porque a presença de Deus era insubstituível, quando você vai ver no versículo 15, aleluia, por mais que você olhe o texto, você vai ver que ao lado de Moisés tinha Josué o tempo inteiro, mas o Moisés falava com o Senhor, sentia falta da face a face, sentia falta, ele queria saber com o Senhor se ele estava andando na direção certa. Escute, nem sempre, aleluia, você pode confiar naquele que está ao teu lado. Nem sempre quem está ao teu lado, oh Jesus, nem sempre quem está ao teu lado quer o seu sucesso, quer o seu bem, mas uma coisa eu quero te dizer da parte de Deus, Jesus nunca vai falhar, a presença dele na tua vida vai fazer com que você faça a escolha certa, vai fazer com que você tome a direção exata, a escolha de andar com Jesus vai fazer com que você, aleluia, atravesse pelo deserto, aleluia, comendo do bom e do melhor, adorando o Senhor, mas sabendo, oh glória, que o Senhor está contigo. Quando nós vamos ver, você vai ver que a presença de Deus, na presença de Deus, a fartura de alegria, Salmo 16, versículo 11, vai nos ensinar isso. Você precisa atentar, eu e você precisamos entender que nós podemos ficar sem filho, sem marido, nós podemos ficar sem tanta coisa, mas nós não podemos abrir mão da presença do Senhor. Aleluia! Nós não podemos. Ei, a presença de Deus não é falar em línguas estranhas. Ei, a presença de Deus não é arrupiar. Aleluia! Ei, a presença de Deus não é pular no meio da igreja. É você ter certeza de quem você é para Ele e de quem Ele é para você. A presença de Deus é algo sobrenatural, é algo que você não consegue ver, mas você sente o Senhor. Você não consegue olhar, você vê pelos olhos espirituais e sabe, aí na tua casa o Senhor está, aqui no meu lado o Senhor está, onde você estiver, o Senhor está contigo. Por quê? Porque você busca a presença do Senhor, porque você quer a presença de Deus. Ei, nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você, atrai a minha presença. Busca a minha presença enquanto é tempo. Vem para a minha presença, se entrega para a minha presença. Aleluia! Porque a presença de Deus é a que vai nos justificar. É a presença de Deus que vai ser o seu advogado. É a presença de Deus que vai fazer com que as portas vão se abrindo. É a presença de Deus que vai fazer com que o azeite vai multiplicar. É a presença de Deus na tua vida. Quando você vai ver o texto, você vai ver o Senhor falando com ele. E é uma coisa mais linda que eu acho, que novamente o Senhor diz para Moisés, que conhecia Moisés, no versículo 17, então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos e te conheço pelo nome. Novamente o Senhor torna a falar com ele, novamente o Senhor torna a dizer essa mesma frase, oh glória, aleluia. O Senhor fala para Moisés, olha Moisés, esse povo está tudo errado aí, ó, mas eu achei graça em você, eu achei graça em você, aleluia, eu achei graça e te conheço pelo nome, aleluia. Qual é o nome que o Senhor tem te chamado? Você tem escutado a voz do Espírito Santo, você tem escutado a voz do Senhor te chamando, aleluia. Essa palavra eu ministrei, a glória a Deus, na sexta-feira, e aí eu até disse aos irmãos ali, você já escutou o Senhor te chamando? Você já acordou com o Senhor te chamando? E aleluia, eu já acordei, irmão, uma sensação extraordinária, é uma voz incomparável, é algo que você não confunde com voz de pai, não confunde com voz de mãe, você não
confunde com voz de marido nem de filho, porque a voz do Espírito, a voz do Senhor, ela é inconfundível, ela é incomparável, aleluia. Talvez se você estiver num ambiente, num recinto, com uma multidão grande, alguém te chama, você pode confundir com a voz de alguém, você pode achar que é o Pedro, que é o Tiago, que é o João, que é a Maria, mas quando você está na presença de Deus, quando você busca a presença dele, quando ele te chama, quando ele fala contigo, você não fica confuso, você não tem medo, você não fica aflito, aleluia, porque a presença dele é real no nosso meio. Quando eu leio o texto, eu vou ver novamente para finalizar o Senhor dizendo: olha, Moisés, eu achei graça, aleluia, em você. O Senhor tem achado graça na tua vida, o Senhor tem achado graça na minha vida. E aí o Senhor olha e diz, mais uma vez, e diz: te conheço por nome. Oh! Aí você vai ver no versículo 18 a seguir que Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Oh, aleluia! Sabe por que nós não recebemos mais do Senhor? E eu quero liberar, aleluia, sobre a tua vida nessa noite. Nós recebemos mal porque pedimos mal ao Senhor. Sabe por que nós pedimos mal ao Senhor? Porque nós queremos, às vezes, aleluia, mendigar. E o Senhor está dizendo: olha, eu tenho para dar. É transbordante, é transbordante, sacudido, ser medida sobre a tua vida. O que o Senhor tem para as nossas vidas é maior do que você imagina, mas é conforme o que você oferece, não é uma troca, é fidelidade do Senhor. Aí você vai ver, então disse ele: rogo-te que me mostre a tua glória. Oh, amados, não se contente com um pouco de Deus, oh glória. Não se contente em viver a mesmice na presença de Deus. Não se contente só ir para a igreja, sentar no banco da tua igreja e achar que ali você está cultuando ao Senhor. Não se contente com isso. O culto é muito mais além disso, aleluia. Aleluia, adorar a Deus é muito mais além disso do que você sentar ali na igreja e ouvir, porque muitas das vezes você vai por ir, você senta por sentar, mas você não está verdadeiramente no culto. E o que o Senhor está dizendo: busque a minha presença enquanto você pode achar, invoca o meu nome enquanto ele está perto, porque é assim que o Senhor quer que nós façamos. E aí, o que eu aprendo nesse texto, aleluia, que me engrandeceu extraordinariamente, que eu fiquei assim à tarde, quando eu estava estudando, eu fiquei maravilhada. Por quê? Porque em todos os momentos Josué estava ao lado de Moisés, mas em um momento algum ele supriu a necessidade que Moisés tinha de estar com o Senhor, de tirar o tempo de intimidade com o Senhor, de deixar Josué ali e falar: peraí, fica aí no teu canto, que agora é eu e Deus, é eu e ele, é um particular meu com ele, aleluia. E nessa noite é isso que o Senhor quer com as nossas vidas, aleluia. Tem escutado a voz dele, ele tem te chamado pelo teu nome, aleluia, aleluia. O Senhor tem achado graça nas nossas vidas, para que nós possamos não só sentir, mas, aleluia, só a presença dele, aleluia, mas que a glória dele seja manifesta no nosso meio. Chegou o tempo, meu querido, onde o Senhor quer realizar grandes prodígios. Chegou um tempo em que muitos não acreditam e que o Senhor pode levantar da cadeira um paralítico. Chegou um tempo onde o Senhor não acredita, muitos não acreditam que o Senhor pode curar de câncer, não pode curar de AIDS, não pode curar até mesmo desse percurso que nós estamos vivendo, desse Covid. Aí o Senhor está dizendo: se a minha glória for manifesta no recinto, aleluia, algo ele faz. Então eu finalizo aqui com essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo ele completará nos vossos corações. Então, no versículo 15, então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. E no teu nome é fácil. E no meu nome é muito fácil. Mas eu quero ver a glória de Deus se manifestar com isso. Quero ver você expulsar demônio no seu nome, eu quero ver você curar enfermo no seu nome, né? Então, mas no nome de Jesus nós podemos todas as coisas. E aí, quando eu leio o texto, eu vou ver Moisés dizendo assim: Senhor, não retire. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair nem do lugar. Nós vamos permanecer aqui.
Então, amados, eu deixo esse livro, se você não leu esse capítulo, perdão, para que você venha ler, para você ver algo extraordinário que o Senhor vai nos ensinando, né? Que é conservar a presença de Deus, é atentar para ver se a presença de Deus verdadeiramente está ao teu lado, é para ver se você realmente está valorizando aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Mas, irmão Moisés, ele lutou pela presença de Deus, mas ele não chegou a entrar lá na terra prometida. Não, meu amado, você vai ver lá na frente, que isso aconteceu. Só que tem um porém. Nós vamos aprender que o Senhor estava no propósito, pela desobediência de um povo. Aleluia, ele não conseguiu, ele viu, ele não entrou, só que tem um porém. Aleluia, quando nós olhamos o texto, nós vamos ver que Josué, que estava ao lado de Moisés o tempo inteiro, fazendo o quê? Servindo. Aleluia, foi alcançado pela graça do Senhor. Então, nós possamos, nessa noite, ter a certeza que a presença de Deus, ela me traz paz, ela me traz provisão, ela me traz segurança e ela me traz proteção. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero dizer que meu nome é Pronto, eis-me aqui. Eu louvo a Deus por tudo que Ele faz. Eu louvo a Deus pelos projetos dEle. Eu louvo a Deus por poder servi-lo. Eu louvo a Deus que em meio a qualquer situação, Ele proporciona momentos de falar de Jesus. Então, que essa palavra ela venha como flecha na mão do valente, assim gerar nos nossos corações. A presença de Deus promove paz, provisão, segurança e proteção. Então, descansa, irmão. Descansa, porque se o Senhor te conhece pelo teu nome, aleluia, se o Senhor te chama pelo teu nome, Ele não vai te desamparar. Ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai deixar você nessa situação. Ele não vai deixar você da mesma forma que você está, porque Deus tem uma história para a tua vida, porque Deus tem uma trajetória para a tua vida. E o Saramandaquiaço, e o Senhor diz assim, ó, erga a cabeça, Ramantokea-mandagaçai. E o Senhor, aleluia, Ele tem um tempo novo para o povo dele, aleluia. E Ele disse, aleluia, Ele afirma em todas as circunstâncias que andou com Moisés, naquela trajetória que o Senhor honrou, que o Senhor viu, que o Senhor esteve presente. Então descansa, que esse processo é para que você viva o propósito com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus e devolvo de quem de direito.